Projeto aproximado. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, vamos fazer a leitura desses 4 ângulos, que está posto aqui. Então, vamos posicionar o ponto no vértice do ângulo e aí aqui, em cima do zero. E vamos fazer a leitura nesse sentido, nesse sentido. E aí, nesse sentido, você viu que deu exatamente aonde? 60 graus. Então, essa leitura aqui é 60 graus. Tudo ok? Então, você observa, 60 graus, ele é maior do que 0 grau e ele é menor do que 90 graus. Então, esse ângulo, ele tem uma classificação. Ele é dito um ângulo agudo, agudo, tá ok? Então, esse ângulo é um ângulo agudo. Vamos pegar esse outro aqui, o vértice e o pontinho, e aí você faz a leitura e deu exatamente em 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus é o que você chama de um ângulo reto. Chama-se ângulo reto. Vamos pegar aqui esse outro. Faz a leitura. Botar o pontinho aqui em cima. Então, quando você faz a leitura, aqui passou 90, 100, 110. 110. Então, essa abertura aqui, ela te dá exatamente 110 graus. 110 graus. Observe que é um valor maior do que 90. 110 graus é um valor maior do que 90 e é um valor menor do que 180. 180. Então, esse ângulo aqui, ele recebe o nome de obtuso. Chama-se obtuso. Aqui, novamente, na leitura, deu 90 graus. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui dá 90 graus. Agora, por que eu repeti aqui essa leitura de 90 graus? Geralmente, o ângulo de 90 graus, você lê assim, Você não precisa escrever 90 graus. Basta você olhar para essa nomenclatura. Toda vez que você vê um ângulo entre duas semirretas dessa forma aqui, você interpreta isso como sendo uma nomenclatura que diz 90 graus. Ou seja, esse ângulo, ele é um ângulo reto. Então, recapitulando, esse ângulo é 60 graus, ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, esse ângulo de 60 graus, ele é dito ângulo agudo, agudo. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus, tanto esse quanto esse. É o que nós chamamos de um ângulo reto, tá ok? É um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ele deu 110 graus. Ou seja, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, é o que você chama de um ângulo obtuso, obtuso. Tá ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dizer para você como que você constrói, assim, só para reforçar, como que você constrói o ângulo, que você quiser. Porque as atividades que você tem que fazer com as crianças tem que ser atividades que tem a conta, tem que ficar toda bonitinha. Entendeu? Então, como é que você faz? Então, a gente vai construir aqui. Então, eu venho aqui, preste bem atenção. Eu venho aqui, peguei e reparti em 2 pedaços, tá ok? Vamos partir em 4, para aproveitar aqui o papel. Tá ok? Então, vamos partir aqui em 4 pedaços. Pronto. O que é que a gente faz? A gente vem aqui, tá ok? Aí, pega um segmento, pega a régua e traça um segmento qualquer. Pronto. Traçou um segmento qualquer. Aí você vem aqui e põe um pontinho. Tá certo? Aí você vai lá, aí tu quer construir aqui, tu quer fazer uma atividade para a criança ler essa atividade. Então você quer que aqui dê um ângulo de, vamos supor, um ângulo de 30 graus. Então você vem, põe um pontinho aqui no vértice, põe um zerinho aqui em cima. Aí você vem aqui e você lê. Bem aqui deu 30 graus. Aí você vem e você marca. Põe um pontinho, 30 graus, você marcou, puxa, aí pega uma reguinha e aí você constrói, tá certo? Você vem ponto, ponto, por 2 pontos, passa,
e você vem aqui, ó, e você constrói. Pronto. Então, quando você construir, quando a criança for ler, você já sabe que essa leitura aqui tem que dar 30 graus. Então, você construiu. E aí, quando ela for ler, quando ela pegar o transferidor, colocar em cima, quando ela fizer a leitura, você vai garantir, você já sabe que esse ângulo que você construiu é 30 graus. Então, você já sabe que ela vai achar 30 graus. Aí, você pede para ela classificar. 30 graus, ele é maior do que 0 grau e ele é menor do que 90 graus. Se 30 graus é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, então esse ângulo que você construiu, ele é um ângulo agudo, né? É um ângulo agudo. Tá ok? Vamos construir o outro, só para você ver como o processo funciona. Então você vai lá, de um modo aleatório, tá certo? De um modo aleatório, você traça um segmento, Vamos supor que você queira agora construir um ângulo reto. Você vai lá, põe a pontinha aqui em cima, o zerinho em cima do zerinho. Aí você vai lá em 90 e marca um pontinho, tá certo? Vem aqui, ponto a ponto, ó, ponto a ponto, e aí você puxa o segmentozinho. Então, você construiu de tal maneira que esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Aí você pede para a criança fazer a leitura, que você está montando a atividade. Então, a criança vai lá, ela vai botar o pontinho aqui no vértice, vem aqui, e ela vai ler exatamente isso. Ela vai ler que essa abertura aqui, ela dá exatamente quantos graus? 90 graus. E aí é o que você chama do ângulo reto, tá certo? É o que você chama do ângulo reto. Tudo bem? Tá? Então vamos ver aqui outro. Então vamos agora supor que você queira construir um ângulo agora obtuso. De novo, né? Você vai lá, pega um segmentozinho, tá certo? Pega o pontinho aqui no finalzinho, né? Só para você enxergar. Observe, se você quer construir, veja bem, se você quer construir um ângulo obtuso, ele tem que ser maior do que 90 e ele tem que ser menor do que 180. Por exemplo, vou marcar bem aqui, ó, 140. Então, 140, ele é maior que 90 e ele é menor do que 180. Tá ok? Aí, como você já marcou direitinho, você vai lá, tu tá construindo atividade para eles, né? Tu quer que eles reconheçam. Tu quer construir um monte de atividade para eles poderem fazer a leitura utilizando, né? Utilizando o transferidor, tá certo? Então você vai lá, ele pega o transferidor, tá certo? Ele pega o transferidor, ele põe o vértice bem aqui assim, ó, aí aqui em cima, aí ele conta a abertura no sentido anti-horário, nesse caso, e ele vê a abertura. A abertura aqui, ele verifica que foi quanto? Ele vem aqui, né, marca direitinho, e ele verifica que a abertura foi 140 graus. 140 graus. Ou seja, 140 graus é maior do que 90 e é menor do que 180. Menor do que 180. Tá ok? Então você constrói assim e aí você pode construir tanta atividade quanto você queira. Tá certo? Tá ok? Então você vai lá e você constrói. Aleatoriamente, tá ok? Aleatoriamente. Por exemplo, aqui. Aí vamos supor que eu queira construir um ângulo agudo. Aí você quer que é um ângulo agudo? É um ângulo maior do que 0, tá certo? Ó, maior do que 0 e menor do que 180. Aí você pode vir aqui, né? Desculpe. E menor do que 90. Aí você quer construir um ângulo agudo. É um ângulo maior do que 0 e menor do que 90. Vou botar bem aqui assim, ó. Vou colocar aqui em 80. Marquei um pontinho lá. Aí eu venho aqui, ó. Ponto a ponto. Você constrói, ó, ponto a ponto. E você pode criar tantas atividades quanto você queira para a criança começar a fazer a leitura de ângulo, né? Usando o transferidor. Então você vem aqui, marcou. Aí você vai fazer a leitura. Ao fazer a leitura, ela vai concluir, ó, ela vai fazer a conta, 70, 80. Então ela conclui que esse ângulo aqui
é exatamente quanto? 80 graus. Aí, observação, né? 80 graus é maior do que 0 e menor do que 90. Menor que 90. Se é maior do que 0 e menor do que 90, então esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo agudo, né? Ângulo agudo. Tá ok? E não esqueça, aula dada é aula estudada.